Bem, galera, eu sou o professor Nuri Carelli e nesse vídeo nós vamos falar sobre a integral de linha em campos vetoriais e o teorema de Grimm. A integral de linha em campos vetoriais, vamos ver primeiro a interpretação física. Em física, nós aprendemos que o trabalho é realizado por uma força constante para deslocar uma partícula sobre o segmento de A até B é dada pelo módulo da força vezes o módulo da distância de A até B. Agora vamos aplicar esse conceito sobre integrais de linha em campos vetoriais. Então, vamos supor que a força F é aplicada sobre uma partícula que está sobre uma reta horizontal. Observe aqui que a F tem um ângulo alfa, diferente do ângulo da força no slide anterior, que ela era paralela ao segmento. Então, a componente da força que age sobre a partícula será o f de x, que é dado pelo módulo de f vezes o cosseno de alfa. Então, suponhamos que o ângulo do vetor com a horizontal seja alfa, e de modo então que a componente da força que age sobre a partícula é o f de x, que é o módulo de f vezes o cosseno de alfa. Assim, o trabalho realizado para deslocar uma partícula de A até B por essa força de F será tal, que é igual à componente f de x, dada por o módulo de f cosseno de alfa, vezes o módulo do vetor AB. Ou, em outras palavras, teremos módulo de f vezes módulo de AB cosseno de alfa. Mas lembrando da álgebra 1, nós sabemos que esta é a representação do produto escalar da força F pelo vetor AB. Agora, considere o caso de interesse que seja determinar o trabalho realizado por uma força F para deslocar uma partícula sobre a curva C e que a força não seja a mesma em todos os pontos da curva. Então, nos dois slides anteriores, nós imaginamos que a força fosse constante. Aqui não. Em cada ponto da curva, a força vai variando. Então, significa que para calcular o trabalho para a força deslocar a partícula sobre a curva, nós temos que calcular o trabalho em cada segmento da curva e depois fazer a soma. Suponhamos então que a curva correspondente dada pelo vetor posição r dt igual a x dt vezes i, mais y dt vezes j, z dt vezes k, com o t pertencente ao AB, seja suave. Isso é uma curva que tem derivada em todos os pontos. Em outras palavras, é uma curva que não tem cantos e nem quebras. E vamos supor que a força xyd seja formada pelas componentes F1 de xyz vezes o i, F2 de xyz vezes o j e F3 de xyz vezes o vetor k. E é que essa curva seja contida em cada ponto. Assim, nós podemos determinar o trabalho realizado ao longo da curva procedendo como segue. Primeiro, nós vamos dividir a curva em arcos tão pequenos, de modo que possa ser considerado como segmentos retilíneos, todos do mesmo comprimento, tangentes à curva C, representado pela diferencial dRi igual a derivada de R no ponto T vezes a diferencial dt, ou vezes o dTi. Depois nós calculamos o trabalho realizado em cada segmento e após somamos os resultados. Vamos ilustrar o que foi dito anteriormente. Suponhamos que a curva então vai de A até B, a força F desloca a partícula ao longo da curva e ela não é constante. Isso quer dizer que em cada pedaço da curva ela tem um valor diferente. Vamos supor que cada pedaço da curva representa a diferencial de R. O que isso significa? Vejamos nesse outro exemplo. O primeiro de R aqui é esse vetor vermelho, e observem que ele está cobrindo uma parte da curva praticamente de mesmo comprimento. Então, para calcular o trabalho realizado para deslocar a partícula
nesse primeiro espaço, nós podemos dizer que ele tem o valor dr vezes a força. No segundo dr, a curva é um pouco mais acentuada, mas se nós aproximássemos a curva endireitando ela na direção do dr, nós podemos verificar que ela teria praticamente o mesmo comprimento. Então, o trabalho realizado para deslocar a partícula nesse espaço será igual ao dr vezes a força. Já nessa parte verde, observe que a curva é descendente um pouco mais acentuada, mas se nós levantássemos ela de tal modo que ela encostasse nesse vetor verde, ela teria praticamente o mesmo comprimento. Então, para calcular o trabalho realizado pela força para deslocar a partícula do ponto inicial do vetor até o ponto final da curva, ele pode ser aproximado pelo dr vezes a força. Aí, para saber o trabalho realizado nesses três segmentos, nós fazemos a soma. Assim, para obter o trabalho realizado em cada segmento, nós vamos supor que a força em cada ponto QI, como está aqui, do segmento dr seja constante nesse segmento. Ela varia de segmento para segmento, mas os segmentos serão tão pequenos que a gente pode afirmar que no segmento a curva é constante. E vamos supor que a força seja dada por F no ponto QI do segmento DRI. Então, o trabalho realizado para deslocar a partícula ao longo do segmento será τI, que é a força no ponto QI, por exemplo, aqui no ponto Q, que vamos imaginar que ela seja constante, vezes o comprimento da diferencial dr. Ou, em outras palavras, o dr ele vale derivada de r no ponto T vezes o dTi, ou seja, o trabalho τI será a força no ponto QI vezes a derivada de r dTi. E o trabalho realizado para deslocar a partícula ao longo de toda a curva será a soma dos trabalhos Ti, o τI, que corresponde à definição de integral definida, isto é, o trabalho para deslocar a partícula do ponto A até o ponto B será a integral de A até B da força sobre o vetor posição, parametrizado pelo t, vezes a derivada do vetor posição, era a linha dt. Observe que aqui, como nós já vimos, é um produto escalar, porque o F é uma força, ou é um vetor, e o R' dt também é um vetor. Vamos ver o exemplo. Calcular o trabalho realizado pela força F de XYZ, dada por x mais y vezes o y mais e vezes o j, e z mais x mais y vezes o vetor k, para deslocar a partícula em linha reta do ponto P de coordenadas 1, 2 e 1 até o ponto Q de coordenadas 3, 5 e 2. A nossa primeira providência, então, é parametrizar o segmento PQ, ou seja, vamos encontrar a parametrização da reta que passa pelos pontos PQ. O vetor diretor será o vetor PQ, que é obtido então fazendo o ponto Q menos o ponto P. Aqui nós teremos 3 menos 1, que é 2, o 5 do Q menos o 2 do P é 3, e o 2 do Q menos 1 do P será 1. Então, o vetor diretor é 2, 3 e 1. Portanto, as equações paramétricas da reta que passa pelo ponto PQ será ponto inicial 1, 2 e 1, e vetor diretor 2, 3 e 1. Assim, teremos x igual a 1 mais 2t, y igual a 2 mais 3t, e z igual a 1 mais t. E o vetor posição, então, será 1 mais 2t vezes o i, 2 mais 3t vezes o j, e 1 mais t vezes o k. E o t varia de 0 até 1, porque quando t
for 0, dá o ponto P, e quando t for 1, dá o ponto Q. Sendo o vetor posição R de t igual a 1 mais 2t vezes o i, 2 mais 3t vezes o j e 1 mais t vezes o k, com o t pertencente ao intervalo 0, 1, nós vamos escrever a força F de xyz em função de t. Então temos o seguinte, a força F é dada por f de xyz igual a x mais y vezes o vetor i, y mais z vezes o vetor j, z mais x mais y vezes o vetor k, terá a seguinte parametrização por t. No lugar do x vamos pôr 1 mais 2t, no lugar do y então vai ter 2 mais 3t e vezes o i. Agora em j temos o y, que é 2 mais 3t, e o z, que é 1 mais t, e vezes o j. Finalmente, em z, para a terceira coordenada, nós temos 1 mais t, o x é 1 mais 2t, e o y é 2 mais 3t vezes o k. Somando os termos de mesma variável, então teremos para o vetor i o 2t mais o 3t, que dá o 5t, e 1 mais 2, que dá 3. Para o vetor j, teremos então o 3 mais t, que dá 4t, e o 2 mais 1, que é 3. E finalmente, para o vetor k, vamos ter 3 mais 2, vamos ter t mais 2t e mais 3t, que dá o 6t, 1 mais 1 mais 2, que dá 4 vezes o k. Agora, vamos encontrar o produto escalar da força pela derivada. Então, a força parametrizada pelo t é 5 mais 3 na primeira coordenada, 5t mais 3 na primeira coordenada, 4t mais 3 na segunda e 6t mais 4 na terceira coordenada. Já o vetor derivada, aqui 1 mais 2ti derivando dá o 2, 2 mais 3tj derivando dá o 3, e 1 mais tk derivada é 1. O produto escalar, então, será 5t mais 3 vezes o 2, 4t mais 3 vezes o 3 e 6t mais 4 vezes o 1, cujo resultado final será 2 vezes 5, 10, mais 3 vezes 4, 12, mais 6t dá o 28t. 6 mais 9 mais 4 dá o 19. Então, este é o produto escalar da força parametrizada pelo t vezes a derivada de r em relação a t. Agora, tendo esse valor, vamos determinar o trabalho, que corresponde exatamente à integral dada de a até b do produto escalar da força parametrizada pelo t vezes r' de t dt. Então, temos a integral variando de t 0 até 1. Esse produto escalar sobra 28t mais 19 dt. E a primitiva do primeiro termo será 14t², porque dá t² sobre 2 vezes 28 dá 14t², 19t de 0 até 1. E aqui então nós temos finalmente o trabalho realizado, dado por 33 unidades de trabalho. Vimos no exemplo anterior que para determinar a integral de linha, geralmente é um trabalho árduo. Vamos ver um exemplo preparatório para utilizar o teorema de Green. Green foi um matemático inglês que enunciou um teorema que diminui o trabalho no cálculo da integral de linha sobre curvas fechadas no plano. Então, vamos fazer a explanação. Seja a força ou o campo vetorial f de x, y, dado por x mais y² vezes i, x² mais x² mais y vezes o j. Green, então, chamou a componente que multiplica o i, que é x mais y² de m, e a componente que multiplica o j, que é x² mais y de n. De modo que ele escreveu o campo vetorial como sendo f de xy igual a mi
mais nj. Agora vamos ver como fica a integral sobre o campo vetorial. Então, seja r de t igual a x de ti mais y de t vezes j, o vetor posição de cada curva fechada no plano. A integral de linha sobre o campo vetorial f de xy, então, quando parametrizada pelo t, será a integral ao longo da curva C do produto escalar da força pela diferencial de R, que é a integral de A até B do produto escalar da força parametrizada pelo ponto T, escalar R' dt dt. Ou, fazendo a substituição, será a integral ao longo da curva C do produto escalar de f de R, é a integral ao longo da curva C do m de x mais n de y. Observando que esse enunciado só tem valor para curvas fechadas. As funções m de x, y e n de x, y são duas funções reais de variável real com derivadas parciais contínuas numa região. O lado PA, então, tem o vetor diretor 0 e menos 1, porque vai do ponto P até o ponto A, de modo que as equações paramétricas da reta são x de t igual a 0, y de t igual a 1 menos t, e o t variando de 0 até 1. Aí o vetor posição será 0i mais 1 menos t vezes o j, e a derivada será menos o j. Agora, vamos então fazer o cálculo da integral em cada um dos caminhos. No caminho AB, o vetor posição é ti mais 0, então o cálculo do trabalho da força R de t escalar R' dt será dado pela integral de 0 até 1. No x é t e o y é 0, então a primeira coordenada só tem o t. Depois, na segunda coordenada, fica t quadrado e o y é 0, então teremos a parametrização da força dada por t, t quadrado. E a derivada vai ser 1 na primeira coordenada e 0 na segunda. De modo que o produto escalar desses dois vetores será t. Então, nós temos que o trabalho será a integral de 0 até 1 dt dt, e a integral de t, a primitiva de t é t quadrado sobre 2, de 0 até 1, vai dar 1 meio. Já no caminho BP, o vetor posição é 1 menos t vezes o i mais t vezes o j, que substituída na integral de 0 até 1 do produto escalar f de rt vezes r' dt, obtemos a integral de 0 até 1. Na primeira coordenada, então, vamos pôr no lugar do x 1 menos t, e no lugar do y vai ser o t quadrado, que é o componente que multiplica o j. Já na segunda coordenada, teremos no lugar do x 1 menos t ao quadrado, e no lugar do y o t. A derivada, então, será menos 1 e 1. Agora, desenvolvendo dentro do parênteses, desenvolvendo dentro do vetor aqui, nós temos o t quadrado menos o t mais 1 na primeira coordenada, o t quadrado, daí o primeiro pelo segundo dá 2t, mais o t fica o menos t, e mais o 1, que é o segundo termo ao quadrado, vezes o vetor menos 1 e 1. E o produto escalar aqui vai ser menos t quadrado, porque é menos 1 vezes o t, mais t menos 1, depois t quadrado vezes 1, menos t vezes o 1 e o 1 vezes 1. Observem que o resultado é 0. Então, o trabalho realizado para deslocar a partícula do ponto B até o ponto P é 0. Finalmente, no caminho PA, o vetor posição é 0i mais 1 menos tj, que o trabalho realizado de 0 até 1 de f de rt
escalar R' dt, então será a integral de 0 até 1. Na primeira coordenada, o x é 0, então sobra o y, então será 1 menos t quadrado. Na segunda coordenada, o x é 0, então o y é 1 menos t. A derivada de r de t é 0 e menos 1. O produto escalar, então, será a primeira coordenada vezes o 0 é 0, e a segunda coordenada vezes o 1 será, vezes o menos 1, será menos 1 mais t. Agora, a primitiva do menos 1 é menos t, e do t é t quadrado sobre 2. E de 0 até 1, então vai dar o resultado menos meio. Finalmente, então, somando as três integrais, nós vamos obter meio mais 0 mais menos meio, que é 0. Assim, a integral de linha, que vai do ponto A até o ponto B, mais do ponto B até o ponto P e do ponto P até o ponto A, é 0. Agora, vamos obter essa integral usando a representação feita por Grimm, onde nós temos o m de x e o n de y sobre o caminho ABPA. Então, vamos escrever a função m de x mais n de y em função do parâmetro t. Sobre o caminho AB, então, lembrando que a reta tem funções paramétricas x dt igual a t, y dt igual a 0, com t pertencendo ao intervalo 0 a 1. O dx dt é 1, então o dx vale o dt, e o dy dt é 0, de modo que o dy é 0. Assim, o m dx mais n dy será o t, porque o m é o x mais y quadrado, então terá t mais 0 vezes o dx, e o dx é t. Já aqui teremos o x quadrado, então será t quadrado, o y é 0, que nós obtemos aqui da parametrização da reta, e o dy é 0, de modo que o m de x mais o n de y é t dt. Agora calculamos essa integral, então nós vamos ter a integral de t quadrado vezes a derivada 1, 0 dt, será a integral de 0 até 1 do m de x mais n de y parametrizado pelo t, então teremos a integral de 0 até 1 de t dt, que vai ser meio. Calculamos então a integral f escalar de r sobre o caminho BP, levando em consideração a definição m de x mais n de y. Então, primeiro vamos escrever m de x mais n de y, que é dado por x mais y ao quadrado de x, x quadrado mais y de y, em função do parâmetro t. O caminho x dt, então, é dado por 1 menos t, e o y dt é dado pelo t. Agora, o dx dt, então, é a derivada do x em relação a t, que é menos 1, de modo que o dx vai ser igual ao dt negativo. E o dy dt é igual a 1, porque derivamos o y em relação a t dá 1, de modo que o dy é igual a dt. Fazendo a substituição em m de x mais n de y, vamos obter o m de x é o x quadrado mais y dx, e o n de y é o x quadrado mais y dy. Então, no primeiro caso, nós temos o x, que é 1 menos t, mais o y ao quadrado, então fica 1 menos t mais t quadrado, vezes o dx, só que o dx vale menos dt. Depois temos o x quadrado, que é 1 menos t ao quadrado, mais o y, que é o t, vezes o dy, que é o dt. Agora, resolvendo essa operação, pondo o dt em evidência, vai dar 0. Então, temos que, nesse caso, a integral vai ser 0. E, finalmente, no último caso, nós temos a integral ao longo da curva C de P até A, e essa integral vai dar meio.
já não vamos fazer aqui, mas o estudante poderá comprovar, ela dá meio, e a soma de todas as integrais sobre o caminho ABPA do produto escalar f de r, então será 1 meio mais 0 menos meio, que é 0. Então, nesse caso, nós mostramos como se calcula a integral sobre um campo vetorial utilizando a forma escrita por Green. Agora, o matemático Green, então, ele nasceu em 1828, ele relacionou a integral de linha ao longo de uma curva fechada no plano com a integral dupla da região delimitada por essa curva. E essa relação é denominada Teorema de Green, e ela é enunciada como segue. Seja C uma curva simples fechada, derivável em D, e D a região do plano delimitada por essa curva, ou seja, a curva C é a fronteira de uma região. Seja m de xy e n de xy duas funções reais de variável real com derivadas parciais contínuas na região contendo D. Então, a integral ao longo da curva C de m de x mais n de y será a integral dupla da derivada de n em relação a x menos a derivada de m em relação a y dx dy. O teorema de Green, diminui consideravelmente o trabalho para o cálculo da integral de linha de uma curva fechada. Vamos ver como é feito. Então, vamos considerar o mesmo exemplo, em que o campo vetorial é xy dado por x mais y quadrado i, e x quadrado mais y vezes j. E a região de integração é o triângulo de vértices A0, 0, B1 e 0 e P0 e 1. Então, a curva fechada é o caminho descrito sobre os vértices dos triângulos. Então, teremos o caminho de A até B, B até P e P até A. Essa região verde, ela tem os seguintes limites para o cálculo da integral dupla. Então, à esquerda o x é 0, à direita o x é 1, o limite inferior é y igual a 0, e o limite superior é a reta que vai de B até P, dada por y igual a 1 menos x. Assim, a integral vai ser escrita da seguinte maneira. O teorema de Green diz que a integral de m de x mais n de y sobre a curva C é a integral dupla sobre o domínio D da derivada de n em relação a x menos a derivada de m em relação a y dx dy. Então, teremos o seguinte. A integral de 0 até 1, porque o x varia de 0 até 1. O y de 0 até 1 menos x, porque o y inferior é 0 e o y superior é 1 menos o x. A derivada de n em relação a x, então, é 2x, menos a derivada de m em relação a y, que é 2y, dx, dy, dz. Então, temos aqui a derivada de n em relação a x, que é o 2x, e a derivada de m em relação a y, que é o 2y, dx, dy. Integramos primeiro em relação a y, nós vamos obter 2xy menos 2y ao quadrado sobre 2y ao quadrado de 0 até 1 menos x. Fazendo a imagem do limite superior menos o limite inferior, nós vamos obter 2x vezes 1 menos x menos 1 menos x ao quadrado, e o limite inferior é 0, então vai dar 0, vezes o dx. Resolvendo, aqui temos 2x menos 2x quadrado. Aqui temos o quadrado do primeiro termo, que vai dar negativo, menos o primeiro pelo segundo duas vezes, com o menos de fora fica positivo, e mais o quadrado do segundo termo, que é x quadrado negativo, com o menos de fora dá positivo, dx. Agora, temos menos 3x quadrado, 2x mais 2x dá 4x, e menos o 1. A primitiva, então, do primeiro termo será
menos 3x² sobre 3, que dá o menos x na terceira, mais 4x² sobre 2, que é o 2x², e menos o x, com o x variando de 0 até 1. E o resultado, então, será menos 1 na terceira, mais menos 2 vezes 1 na segunda, e menos o 1. E o resultado é 0. Bem, observem que, nesse caso, a região ela tinha 3 curvas, visto que ela não era suave, e nas primeiras 2 vezes nós tivemos que calcular 3 integrais. A primeira vez parametrizando pelo t, o campo vetorial, a segunda vez parametrizando pelo t, o m de x mais o n de y, e na terceira vez aplicando o teorema de Green. Suponha que, no caso, você tenha uma região delimitada por mais de 3 curvas, mesmo que tenha que fazer a soma de integrais duplas, o caminho é menos árduo para encontrar o valor da integral do campo vetorial sobre a curva. Por isso, o teorema de Green tem uma grande vantagem sobre os dois processos vistos anteriormente. Então, gravem isso. O teorema de Green permite calcular de forma mais rápida a integral do campo vetorial sobre um caminho fechado no plano. Com isso, nós terminamos essa parte de integral sobre campos vetoriais. Os próximos vídeos falaremos sobre integrais de superfícies, o teorema de Gauss, que também é conhecido como teorema da divergência, e o teorema de Stokes.